Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, a mais um vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu glorifico a Deus pela tua vida e que o Senhor Deus continue te guardando e te abençoando em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, eu quero contar para vocês a minha experiência. O Senhor Deus colocou no meu coração para poder fazer um propósito de consagração diante do Senhor, de separação diante de Deus. E nesse propósito que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, o Senhor Deus ele trouxe para mim fazer 3 dias de propósito. E esse propósito que o Senhor me deu foi o propósito de Esther. É aqueles 3 dias onde nós ingerimos apenas água. E eu estava passando por alguns problemas, algumas coisas não estavam dando certo, algumas complicações e necessitando de uma direção do Deus Todo-Poderoso, necessitando de uma intervenção divina. Então, meia que sem direção, eu comecei a pedir a Deus que me desse um direcionamento, uma instrução, que iluminasse os meus olhos, que abrisse os olhos do meu coração para que eu pudesse compreender o que estava faltando, aonde que estava precisando de ter mais dedicação, porque não estava avançando, não estava indo para frente. Então o Senhor Deus me deu essa direção para mim poder fazer esse propósito de consagração de Esther. Só que eu quero confessar para os irmãos que eu nunca havia feito esse propósito. Apesar de já ter o hábito de consagrar, ter o hábito de estar sempre em consagração diante do Senhor. Então, assim, já fizemos 30 horas, 36 horas, mas nunca cheguei a fazer 3 dias assim de água só. Eu já fiz, depois eu vou contar para vocês, eu fiz o propósito de Daniel e foi assim, foi algo muito forte que Deus fez. Eu também já fiz pão e água também. Então, essa experiência que eu tive com o propósito de Esther, que foram 3 dias de separação, 3 dias sendo separada, me santificando, me alimentando mais da palavra do Senhor, me alimentando mais da oração, me alimentando mais das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do céu. E aí, no primeiro dia desse propósito, eu vou confessar para os irmãos, foi muito difícil. O meu primeiro dia de propósito de consagração foi algo assim que me deixou, como é que eu vou te dizer? Meia zonza, meia bamba. Nesse primeiro dia foi bem complexo, porque o primeiro dia, ele sempre dá aquele embate, aquela coisa. Então, assim, o primeiro dia é bem complicado, me dando vontade de desistir, me deu vontade de desistir. E eu tô assim, Senhor, eu vou fazer de 24 horas, ou vou fazer um outro propósito. Mas, enfim, eu havia feito um voto diante do Senhor. E quando nós fazemos um voto diante do Senhor, nós precisamos cumpri-lo, porque nós fizemos um voto com Deus Todo-Poderoso. Então, diante disso, eu coloquei no meu coração, eu vou conseguir e eu vou celebrar a cada instante por essa vitória. Para você ficar ali 3 dias sem se alimentar e bebendo só água. Então, lendo Bíblia, me separando diante do Senhor, e inúmeras vezes me deu vontade de desistir. Acontecem coisas para tentar tirar o nosso foco, para nós desanimarmos. Acontecem coisas para nós pararmos. E eu continuei lutando contra mim mesmo. Por quê? Porque o jejum em si, ele é algo que vai mortificar a tua carne. Ou seja, nós sabemos que é uma luta da carne contra o espírito. E no ato da consagração, no ato do jejum, quem que vai estar mais forte? O teu espírito. É ele que vai estar mais forte. Então, tem todo um cenário espiritual sobre isso. Por quê? Porque é o teu espírito militando contra a sua carne. A carne o tempo inteiro que você está consagrando, todas as vezes que você está consagrando, o tempo todo que você está consagrando, a carne fica tentando tirar o seu foco, te distrair. Por quê? O adversário hoje, qual que é a ferramenta que o inimigo usa para tentar contra o povo de Deus? A distração.
Então, assim, a gente está ali consagrando, cantando um hino, escutando um louvor, escutando uma palavra, uma pregação, e toda hora a carne, ela quer mostrar que ela está ali mais forte. Só que aí a gente vai passando ao decorrer, ao delongar daquele período, e você vai perceber que a sua carne, ela já não vai ter tanta força assim para poder militar, para poder falar, para tentar te induzir a outras coisas. Então, é difícil? Não. É difícil? Não. Missionária Josiane, foi muito difícil? O que eu digo para você? É impossível nós carregarmos a presença de Deus sem ter sacrifício. Sem termos sacrifício. Então nós precisamos carregar a presença do Senhor com sacrifício. E eu quero contar para você a experiência que eu tive. E como o Senhor Deus destravou inúmeras áreas da minha vida. E como o Senhor Deus me entregou dons, me entregou talentos, me entregou discernimento do Espírito. Tudo através de um jejum espiritual. Quando eu assentei no meu coração, eu vou estar fazendo essa consagração. Confesso para os irmãos que não foi fácil. A princípio, eu sempre estava alimentando aquela ideia, eu preciso fazer essa consagração, mas sempre acontecia alguma coisa e eu acabava que não fazia essa consagração dos 3 dias. Então, quando eu coloquei no meu coração, eu falei, meu Deus, agora não tem mais jeito de eu esperar ou de eu adiar. Sabe quando você precisa de uma resposta de Deus? Quando você precisa de um direcionamento do Deus Todo-Poderoso? Falei, não, agora não tem mais jeito, vai ter que ser agora, eu vou ter que fazer esse propósito. E fomos para o propósito. O primeiro dia é mais complexo porque o nosso organismo a todo tempo está pedindo se alimenta, te mostrando alguma coisa, dá vontade de você comer coisa que você nem gosta, para te falar a verdade. Mas, pela bondade do Senhor, nós conseguimos passar esse primeiro dia, foi uma bênção para a glória de Deus. Chegamos no segundo dia. E o que acontece? No segundo dia, eu já estava meio que trêmula, eu já estava, tipo assim, quando eu me levantava, já me dava aquela bambeira, assim, eu parava um pouquinho e focava naquilo que eu estava aguardando no Senhor. E o Senhor Deus nos deu graça. E quando chega o terceiro dia, irmãos, eu vou falar assim, é surreal como que o Senhor Deus, ele já começa a trazer sobre vocês, sobre mim, um fortalecimento espiritual. Você está entendendo o que Deus faz através de um jejum espiritual? Você pode perceber a proporção de quantas cadeias são quebradas através de um jejum espiritual, através de uma separação, de uma renúncia ao Deus Todo-Poderoso. Então entenda. No terceiro dia eu já estava me sentindo com mais firmeza, com mais clareza, com mais direcionamento. Eu comecei a entender que tem uma luz sim no fim do túnel, eu comecei a entender que vai dar certo, eu comecei a entender que Deus vai fazer e que Deus faz. E diante disso fomos para o terceiro dia. E eu já comecei a perceber a graça do Senhor. Irmão, sabe o que é isso? Eu comecei a perceber a graça do Senhor sobre a minha vida. E olha que eu não havia nem entregado esse propósito ainda de Esther. Mas eu já comecei a perceber a graça do Senhor, eu já comecei a perceber a diferença, eu já comecei a perceber, sabe assim, como é que eu vou te explicar para você compreender? Sabe quando um ambiente é pesado e daqui a pouco é como se o Senhor Deus trouxesse luz em meio àquela escuridão? Foi mais ou menos assim. Então, no terceiro dia desse propósito, eu já comecei a perceber já que cadeias estavam sendo quebradas, que grilhões estavam sendo arrebentados e que portas estavam sendo abertas. E eu nem havia entregado esse propósito ainda. Diante disso, nós permanecemos ingerindo somente água, em oração, em leitura da palavra, em separação, menos internet, menos filme, nos alimentando mais da palavra do Senhor. Quando chegou o tempo de nós entregarmos esse terceiro dia, a carne estava fraca, bem fraca, para a glória de Deus. A carne estava fraca, eu lembro que eu precisei de ministrar em uma igreja, eu fui convidada e quando eu cheguei lá eu tô assim, Jesus, me ajuda. Como que eu vou ministrar aqui hoje? Eu tava sentindo fraqueza.
E eu já quero dizer para você que se você tiver problemas de saúde, não faça um jejum tão prolongado desta forma. Por quê? Porque você precisa de uma orientação, você precisa tomar remédio, você precisa cuidar da sua saúde. Então não faça um jejum tão prolongado quanto esse que eu fiz, de 3 dias. Por quê? O Senhor Deus, Ele te conhece. Ele conhece o teu coração, Ele te sonda e Ele sabe das tuas limitações. E então não faça um propósito tão delongado. De repente você não consegue fazer de 3 dias, mas você consegue fazer de manhã até 1h da tarde ou até meio-dia. Você tem que fazer um propósito de consagração segundo as suas condições vão te proporcionar. Então, irmãos, quando foi chegando o momento de eu entregar esse terceiro elo, esse propósito diante do Senhor, quando foi chegando ali, findando os 3 dias para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu já estava sentindo assim bem mais leve, bem mais tranquila. Espiritualmente, você vai sentindo assim que você... Sabe quando você está mais disposto para poder orar, para poder consagrar, para poder jejumar? Sabe assim, quando eu vou dizer para os irmãos que é como se eu recebi uma porção de fé sobre a minha vida. Então assim, eu recebi aquela porção de fé, aquele fortalecimento espiritual. E diante da oração, irmãos, quando eu estava entregando esse propósito diante do Senhor, Deus abriu os meus olhos espirituais. Aí que eu fui perceber que o que Deus estava fazendo é abrindo a minha visão, me dando direcionamento e destravando algumas áreas da minha vida. E quando eu fui perceber a proporção do que essa consagração, esse propósito de Esther trouxe na minha vida, irmãos, Deus abriu os meus olhos espirituais e eu comecei a enxergar a olho nu. Eu comecei a perceber, a ter visões espirituais. Eu comecei a ter discernimento do Espírito Santo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. E ouvir com tamanha clareza. E ouvir com tamanho direcionamento, sem ter dúvida de quem é que estava falando comigo. Eu comecei a entender, irmãos, é como se fosse, é muito maravilhoso, é como se fosse uma visão aberta, era como se você pegasse um mapa assim, abrisse, você compreendesse todos os pontos daquele mapa. Então o Senhor Deus, Ele me deu uma visão espiritual aberta, discernimento de espírito, tudo por causa desse propósito de consagração. E diante disso, tinha algumas áreas da minha vida que não avançava. Tinha algumas áreas da minha vida que não ia para frente. Até ia 2 passos, 3 passos, mas agora, daqui a pouco dava 5, 6 para trás. E eu vi o Senhor Deus agora, Ele abrindo portas aonde não tinha para nós passarmos. Tudo isso diante do jejum de Esther. Eu estava clamando ao Senhor que me desse autoridade. Estava clamando ao Senhor que derramasse uma porção de unção sobrenatural, uma porção dobrada sobre a minha vida. Eu estava clamando ao Senhor que o Senhor Deus me enchesse e que Ele me levantasse por bondade para poder fazer a sua obra. E diante disso, irmãos, diante dessa consagração, o Senhor Deus, Ele alavancou algumas coisas na minha vida. Sabe assim, coisas que não acontecia, coisas que não tinha probabilidade de acontecer. Eu vou dar um testemunho pequeno para você entender o que o Senhor Deus fez depois desse propósito. Às vezes para alguém pode ser coisa pequena, mas para mim é algo muito grande. Eu estava dirigindo, voltando para casa, e eu falei assim, Senhor, eu queria tanto, meu Pai, ter mais roupa, queria tanto ter mais saias, eu queria tanto ter mais condição de ter mais roupas, porque todos os dias nós estamos em algum lugar ministrando e eu queria poder ter uma roupa diferente. E isso no meu volante. E eu falando para Deus. Irmãos, quando eu chego na igreja, uma irmã do nada aparece para mim e fala assim, irmã, não leva a mal o que eu estou te dizendo. Mas Deus me visitou e a senhora se importa de eu te abençoar com uma saia e com uma blusa? E eu falei a caminho... Eu falei no trânsito, no volante, a caminho da igreja. Então, assim, o que você está dizendo, missionária Josiane? Eu estou dizendo que quando nós fazemos esse propósito, você vai se tornar mais íntimo de Deus.
Você vai se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu estava orando o Senhor pelo nosso projeto, os irmãos sabem, o projeto dos presídios, né? O trabalho que nós efetuamos, que nós realizamos dentro do presídio. Então eu estava orando o Senhor e falando, Pai, a obra é tua, a obra não é minha. Levanta obreiros, levanta pessoas que amem a tua obra, que temam ao Senhor, que tenham comprometimento, Senhor, com a tua vontade, para estar conosco, somando dentro dos presídios. E eu orando ao Senhor, irmãos, porque nós sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. E eu orando ao Senhor para que o Senhor pudesse enviar essas pessoas para poder estar conosco, pessoas que tenham compromissos com Deus, que amem as almas para poder estar conosco nesse propósito. Irmãos, eu chego no culto, um casal vira para mim e fala assim, missionária Josiane, eu quero poder auxiliá-la dentro dos presídios, já manda para mim os documentos, a documentação, o que eu tenho que fazer, porque eu quero estar somando, eu quero estar fazendo alguma coisa para o reino, e essa é a oportunidade que Deus está me dando. Então, o que eu estou dizendo para vocês que estão me ouvindo agora? Quando você faz uma consagração, um jejum desta proporção, a sua sensibilidade, a sua intimidade diante do Senhor, ela se torna muito maior. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós iremos receber. Que tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor em oração, nós vamos receber. A palavra do Senhor vai dizer em João que se creres, nós veremos a glória de Deus. E diante disso, irmãos, o Senhor Deus trouxe libertação na minha vida. Diante desse propósito, 3 dias, olha, visão espiritual aberta, discernimento de espírito, providência divina, é que intimidade com o céu, intimidade com as coisas que vêm do alto. Então essa foi a minha experiência com o jejum de Esther. Eu vi áreas da minha vida que eram bloqueadas. Você podia, sabe, assim, áreas da minha vida que eu já tentei, assim, de inúmeras maneiras, de todas as formas e de todas as maneiras, e não avançava. E hoje eu vejo áreas da minha vida que foram, assim, desbloqueadas diante desse jejum espiritual. Então essa foi a minha experiência. Eu espero que na sua vida você tenha uma experiência com Deus ainda com uma proporção maior do que a que eu tive. E que o Senhor Deus continue te abençoando. Ainda que o adversário tenha se levantado, quando nós temos uma direção do Senhor, diante do Deus da glória, diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que te comissionou para esta grande obra, ele te sustenta, ele assegura você que você vai vencer, que o teu barco não vai afundar. Tá bom? Deus te abençoe. Vou colocar aqui para você quando foi que o Senhor Deus me deu uma visão tremenda quando eu estava em 21 dias de Daniel. O que o Senhor Deus fez na minha vida? E assim, foi algo sobrenatural, que na ótica humana, não iria acontecer nunca. Não teria probabilidade, não teria condição de acontecer na ótica humana. Mas diante do jejum espiritual, as cadeias são quebradas, as portas são abertas e as algemas são arrebentadas, amém? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o teu like, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Todos os dias nós estamos aqui em oração, clamando ao Deus da glória em prol da tua vida. Acompanha o nosso trabalho que é feito dentro dos presídios em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.